Esta conferência será gravada agora. Boa. Vini, muito obrigado pelo convite. Pessoal, boa noite para todos aí. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, mostrar um pouquinho do meu trabalho aí, do que eu venho estudando, do que eu faço no meu dia a dia com os meus pacientes aqui com lesões no ombro, em São Paulo. E a gente tem um tempinho bom para discutir, então eu não ligo que vocês me interrompam no meio da aula, se acharem que tem que interromper, perguntar alguma dúvida, não tem problema nenhum. Mas se ficar com vergonha de interromper e tal, anota a dúvida aí, que no finalzinho a gente pode discutir sobre qualquer um dos temas que vocês quiserem relacionados a lesões de ombro. Fechado? Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se está certo, Vini. É nesse botão aqui embaixo, né? Isso, tela. Deixa eu só verificar se eu coloquei você como apresentador, mas acho que sim. Coloquei sim. Beleza. Acho que eu tenho que autorizar aqui, peraí, para que possa compartilhar minha tela. Vamos ver. Eu vou ter que entrar de novo, eu acho, para conseguir compartilhar. Apareceu para mim aqui. Aí eu vou sair e vou entrar de novo, Vini. Só um segundo. Conseguiu, professor? Eu tinha que autorizar aqui. Agora acho que você tem que me autorizar a compartilhar de novo, porque está bloqueado aqui. Deixa eu... Peraí. Eu tornei você organizador agora. Eu estou tentando compartilhar e não, Só, eu não estou só conseguindo abrir o clicar. PowerPoint. Ele não dá a opção de eu clicar, entendeu? No botão da tela. Tá tipo bloqueado. Não. Não sei se é o meu computador. Peraí. Você tá no outro, eu tava aqui. Olha, veio agora. Tá bloqueado ainda. Conseguiu? Você abriu pelo celular e pelo computador, foi? Não, eu tô só no computador. Não tô no celular, não. Peraí, tornar Você quer que apresentador. eu tente abrir pelo celular? Não, veja agora. Está aparecendo dois nomes para mim aqui. Ah, é verdade, eu tô vendo aí mesmo. Vamos ver, eu vou tentar sair dos dois, do outro.
Só um minutinho, pessoal. Falhas técnicas. Vai dar tudo certo. Tenta liberar aí, ô Vini, agora. Tá Tornar bloqueado. apresentador. Vá. Ah, agora sim. Agora foi. Pronto, você tá vendo minha tela, né? Tô sim. Fechado, garoto. Aqui, ó. Agora sim, né? Ok. Tá vendo o slide direitinho? Tô vendo perfeito. Vocês estão vendo Fechou. perfeito? Dá um ok aí no bate-papo. Dá um ok aí, pessoal. Se tiver tudo certo, eu já mando ver. Enquanto o pessoal vai avisando aí, Vini, ó, obrigado pelo convite. De verdade, vai ser um prazer aí discutir com vocês um pouco da minha experiência. Boa noite para todos. E a gente vai começar aqui uma aula que faz parte aí de um curso meu, que a gente chama de Fórmula de Tratamento do Ombro. Eu separei alguns pontos importantes desse curso. Então, anatomia, biomecânica, depois a gente fala um pouco sobre avaliação e a gente fala sobre tratamento para finalizar. Então, como eu disse para vocês, eu sou bem tranquilo com relação a dúvidas, pode me interromper se alguém achar que tem necessidade. E se tiver com vergonha, pergunta no final. E o mais importante de tudo, durante a aula, tentem extrair o máximo do que eu estou mostrando aqui para que você possa aplicar no seu dia a dia. Então, se em algum momento eu mostrar a minha estratégia, o que eu faço aqui, e isso não se encaixar no seu dia a dia, e você achar que isso é importante, de você conseguir aplicar no seu dia a dia, anota aí e me pergunta e fala assim, ó, professor, você mostrou nesse exemplo, tal, no meu dia a dia eu tenho um paciente assim e eu queria aplicar dessa forma com ele, seria interessante para a gente discutir e é para isso que vale essa aula, é isso que essa aula vai servir, é para isso que ela vai servir, que é a gente trocar experiências e principalmente com que eu consiga mudar aí pelo menos uma coisinha do que você fez com o seu paciente hoje, que você consiga fazer melhor amanhã ou de uma forma diferente. Fechado, pessoal? Então, ó, boa noite para todo mundo. Arruma na cadeira aí. Vamos falar um pouquinho sobre ombro, que muita gente fala que não gosta de ombro porque não entende muito bem. Então, meu objetivo aqui é, nesse tempinho que eu tenho aí, tentar fazer vocês entenderem o máximo possível dessa articulação, tá bom? Primeira coisa a gente vai começar com anatomia. Por que começar com anatomia? Porque se você não entender, lógico que eu não vou ficar aqui, né, uma hora falando de anatomia, eu vou falar dos pontos mais importantes, mas se você não entender sobre a anatomia, você jamais vai conseguir entender a complexidade de um movimento como esse aqui, ó. Você jamais vai conseguir transferir um sintoma que o seu paciente tem para alguma estratégia que você possa utilizar no seu dia a dia de tratamento e principalmente conseguir interpretar movimentos como algo que possa estar relacionado a uma lesão ou principalmente gerar estratégias dentro desse movimento para que você consiga tratá-lo. Então, a anatomia é a base para que você entenda de movimento. Movimento é a base da fisioterapia. Você não consegue tratar ninguém se você não expor esse indivíduo a movimento, a sobrecarga. Então, para entender como realizar isso, é importante que você entenda antes como que esses movimentos acontecem de uma forma normal. Fechado? Essa é a ideia. É através disso que a gente vai discutir aqui ao longo da aula. Beleza? Sumiu. Eu apertei um botão aqui. Aí. Com relação à anatomia, vocês têm que dividir a articulação do ombro, na verdade, qualquer articulação do corpo, em duas variáveis, estabilizadores passivos e estabilizadores ativos. Então, estabilizadores passivos são os estabilizadores da articulação que fazem isso e foram desenvolvidos para fazer isso de uma forma natural. Então, a cápsula articular, ligamentos, o lábio glenoidal, né, o labrum que envolve toda a glenoide, a própria congruência óssea ali da articulação glenohumeral, são responsáveis por manter estabilidade na articulação. E os estabilizadores passivos são estratégias que nós temos para fazer com que esses indivíduos tenham tanto a estabilização passiva
como estruturas que são responsáveis por gerar estabilidade nessa articulação de uma forma dinâmica. E aí os principais estabilizadores dinâmicos ativos da articulação glenohumeral são os músculos do manguito rotador, o músculo deltoide e a cabeça longa do bíceps. Por que é importante eu saber isso logo de cara? Porque na maioria dos casos o que vai acontecer é que o seu paciente vai ter algumas lesões de estabilizadores passivos ou vai ter diminuição da sua capacidade de estabilização passiva em determinada articulação e você vai ter que prepará-lo para suportar aumentos de estabilidade ou incrementos de instabilidade, gerar incrementos através de um bom recrutamento dos estabilizadores ativos dessa determinada articulação. No caso, a gente está falando bastante aí sobre manguito, deltoide, cabeça longa do bíceps. E existe uma importância ainda maior do porquê entender isso. A articulação do ombro, ela é conhecida como a articulação mais instável do corpo humano. Ela é a articulação considerada como uma articulação que tem maiores graus de liberdade. O que seria isso? O ombro precisa de muita amplitude para que eu consiga completar todas as atividades do meu dia a dia. Então, eu preciso realmente que essa articulação não seja uma articulação muito estável. Se ela for uma articulação muito estável, existe uma chance muito grande de que eu perca mobilidade, que eu perca amplitude. Então, a articulação do ombro tem altos graus de liberdade, porque ela é muito funcional. Isso faz com que ela seja considerada a articulação mais instável do corpo humano. Só que se ela fosse tão instável assim, esses caras não conseguiriam fazer nem de perto algo como isso aqui, ó. Eles jamais conseguiriam fazer isso, certo? Ficar em cima do ombro, rodar em cima do ombro, pular em cima do ombro. Então, mesmo sendo considerada a articulação mais instável do corpo, você consegue gerar estabilidade de forma dinâmica nessa articulação. Então, na maioria das lesões da articulação glenohumeral, vocês vão encontrar que o trabalho desses estabilizadores ativos, estabilizadores dinâmicos, é primordial para que ocorra melhora nos sintomas dos nossos pacientes. Isso é primordial. E aí vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre esses três caras aqui, ó, os músculos do manguito, deltoide e bíceps cabeça longa, como estruturas importantes nessa estabilidade. Além disso, antes da gente começar a falar de movimento, é importante a gente definir alguns conceitos aqui. Do ponto de vista estático, a escápula ela é inclinada 35 graus do plano frontal. Então, olhando de cima, que eu estou olhando, essa imagem vocês estão olhando de cima, como se estivessem olhando o meu corpo de cima, vocês observam que a escápula dos nossos pacientes ela não é reta assim, ó. Ela é inclinada 35 graus. Essa inclinação de 35 graus da escápula acontece pelo fato dela estar totalmente associada com o tórax, com as costelas. Então, para que ela acompanhe o cilindro do tórax, o tórax de forma cilíndrica, ela precisa ser inclinada em torno de uns 35 graus. Então, não tem como você querer trabalhar com o seu paciente simplesmente no plano da abdução. E nem é muito interessante que você faça isso. Então, como transferir, né, esses conhecimentos de anatomia para a prática? Se a minha escápula ela é inclinada a 35 graus, uma forma mais funcional de você trabalhar é, por exemplo, você trabalhar com o seu ombro mais no que a gente chama de elevação, que é exatamente trabalhar nesse plano escapular. Então, por que a maioria das atividades do nosso dia a dia, como, por exemplo, pegar um copo, colocar uma roupa no varal, arremessar alguma coisa, você não realiza com o seu braço aqui assim, ó, do lado do seu corpo. Você realiza com ele um pouquinho à frente. Porque a articulação glenohumeral ela tende a acompanhar esse posicionamento estático da escápula, o que a gente chama de plano escapular. Então, é importante a gente entender da anatomia para entender como que a anatomia básica vai implicar aí nos nossos tratamentos, nas nossas abordagens. Uma coisa que eu queria que ficasse bem claro na cabeça de vocês é que a escápula é inclinada a 35 graus. E é exatamente por isso que o movimento de flexão é diferente do movimento de abdução, que é diferente do movimento de elevação. Toda vez que ao longo da aula eu falar assim para vocês, o movimento de elevação, eu estou falando dos movimentos no plano da escápula. A abdução é um movimento no plano frontal puro.
Elevação é no movimento do plano da escápula, ou seja, com uma adução horizontal, ou seja, trazendo o meu braço um pouquinho para dentro aqui, 35 graus, e o movimento de flexão, ele seria uma elevação aqui à frente, né? Como vocês podem ver. Então, toda vez que eu falar elevação, estou falando desse plano escapular, e vocês vão ver que é muito mais interessante realizar exercícios nesse plano do que em planos puros, como, por exemplo, a abdução de ombro, já que a gente tende a não realizar a abdução pura em praticamente nenhuma das nossas atividades diárias. E aí, se é tão importante entender de anatomia assim, para que eu consiga entender de biomecânica, por que a biomecânica é tão importante para a minha prática clínica? Para o meu dia a dia com o meu paciente? Por que eu preciso entender de cinesiologia? Por que eu preciso entender desse negócio? E, cara, você jamais vai conseguir expor o seu paciente a uma sobrecarga ou a um movimento se você não entender como esse movimento acontece. E, principalmente, no momento em que ele tem dor, uma das melhores estratégias que a gente tem hoje para tratamento é você expor o seu paciente gradualmente à sobrecarga que ele tem dificuldade de suportar. Se você não entender como isso acontece de uma forma normal ou dentro de um gesto de movimento, você jamais vai ser eficiente em expor o seu paciente à carga. Não necessariamente quando a gente fala de esporte, como vocês estão vendo aí. Simplesmente um paciente que tem dor para colocar roupa no varal. A pior coisa que você pode fazer por ele é mandar ele parar de pôr roupa no varal. A melhor coisa que você pode fazer por ele é gerar adaptações para que ele faça essa atividade com menos dor e principalmente sem ocorrer um pico agudo dos sintomas dele. Eu só vou conseguir criar estratégias para conseguir manter o meu paciente em movimento, o que vai fazer com que ele se recupere mais rápido, de uma forma segura e de uma forma gradual, de uma forma mais controlada, a partir do momento que eu entender sobre esse movimento. Eu não entendo sobre o movimento, sobre cinesiologia, sobre biomecânica, se eu não entender de anatomia. Então, a gente está construindo um raciocínio aqui, mesmo que numa aula curta. Lógico que esse raciocínio, quando você quer ter um entendimento muito grande sobre a articulação, ele tem que ser mais complexo. Eu faço bastante isso nos meus cursos. Mas quando a gente tem uma aula curta, a gente está construindo esse raciocínio. E é isso que eu vou fazer com vocês agora, falando um pouquinho sobre biomecânica, tá? Quando a gente fala de biomecânica, você pode entender duas coisas, basicamente. Que a gente chama de osteocinemática, que é o movimento do osso. E aí vocês já sabem quais são os movimentos normais aí da articulação glenumeral, da articulação do ombro. Flexão, extensão, abdução. A gente acabou de definir que a abdução é diferente de elevação, então vocês estão craque nisso. Movimentos de adução horizontal, abdução horizontal, rotação interna, rotação externa. Isso é o que a gente chama de osteocinemática. E a articulação do ombro é considerada uma das articulações mais instáveis do corpo, exatamente pelo fato dela ter amplitude e movimento para todos esses movimentos. Ela tem um grau de liberdade muito amplo. Então, quando a gente fala de instabilidade, é por isso que é a articulação mais instável do corpo, porque ela precisa de muita mobilidade. Mas não é o ideal você entender simplesmente da osteocinemática de uma articulação. É importante você entender também do que a gente chama de artrocinemática, ou seja, o movimento intraarticular dessa articulação. Então, um exemplo aqui para vocês nesse slide. Quando eu faço elevação do meu braço, o movimento osteocinemático, ou seja, o movimento do húmero, é elevação. Mas dentro da articulação está acontecendo micromovimentos. Estão acontecendo micromovimentos ali. E esses micromovimentos são chamados de artrocinemática, ou seja, movimentos intraarticulares. Dentro desses movimentos, dois são os mais importantes: deslizamento e rolamento. Então, quando eu faço, por exemplo, elevação do meu braço, eu estou fazendo um rolamento para cima da cabeça. Percebe que a cabeça do húmero está rolando para cima. Só que, se essa cabeça do húmero ela simplesmente somente rolar para cima, durante nenhum tempo, nenhum momento,
ela vai conseguir se manter bem estável ali na glenoide, ou seja, eu vou ter um movimento muito estável e muito completo. A tendência é que a cabeça superiorize. Então, o que vai fazer com que eu consiga rolar a cabeça do húmero e chegar até aqui, ó, com o meu braço, sem ter um bloqueio ali ósseo, sem ter uma impactação óssea, é com que ela role para cima e deslize para baixo com efetividade. Esse rolamento, esse deslizamento é chamado de artrocinemática. Então, quando a gente fala de biomecânica, de cinesiologia, não basta você entender só sobre o movimento, mas é importante você entender também como acontece o movimento intraarticular. Você deve estar falando assim, putz, que chato, meu, tô falando de cinemática, que essa hora, 9 horas da noite, o cara tá falando disso. Sabe qual que é a implicação prática que isso tem no seu dia a dia? Por que isso é tão importante? Se você não entender isso aqui, você jamais vai conseguir ganhar amplitude de movimento no ombro do seu paciente com efetividade. As técnicas de mobilidade, de terapia manual que a gente utiliza, elas têm um objetivo: mobilizar o osso no sentido do seu deslizamento. Então, no caso do exemplo que eu dei para vocês que estão vendo nesse slide, um paciente que faz elevação de ombro, eu consigo aumentar a mobilidade de elevação do ombro, por exemplo, num pós-operatório, se ele não consegue chegar com o braço até aqui, se eu realizar técnicas de mobilização articular com a mobilização no sentido do deslizamento. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu vou ter que fazer técnicas em que eu faço deslizamento inferior. Mesmo que a cabeça do húmero esteja indo para cima, eu preciso empurrar ela para baixo durante o movimento para facilitar a artrocinemática, melhorar esse movimento intraarticular e automaticamente eu vou ter melhora aí do movimento global, do que a gente chama de osteocinemática, que é o movimento do osso em si. Então, percebam como a base da fisioterapia é primordial para você alcançar resultados excelentes, alcançar bons resultados. Então, é importante a gente começar por aí, né? Começar entendendo de movimentos e como que esses movimentos acontecem de uma forma mais simples. Com relação à escápula, vocês vão ver que eu vou mostrar que é um osso importante nos movimentos do membro superior, porque a gente usa bastante a avaliação e a abordagem da mecânica escapular durante o tratamento das lesões de ombro. E antes de vocês entenderem essa importância, é importante que vocês entendam quais são os movimentos mais comuns dessa articulação. Então, elevação, depressão, protração, retração, todos vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida. O movimento de rotação para cima, talvez nem todos, e o movimento de rotação para cima, ele acontece durante a elevação. Para que o meu ombro chegue até aqui, a minha escápula precisa rodar para cima, e a volta desse movimento é chamado de rotação para baixo. Quando eu estou aqui em cima e eu começo a descer meu braço, ela tem que rodar para baixo para que acompanhe o movimento da cabeça do húmero. Só que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Durante toda a graduação de vocês, vocês foram enganados. Porque os movimentos de elevação, depressão, protração e retração que vocês aprenderam como sendo movimentos da escápula, na verdade, eles são movimentos da clavícula. Então, esses movimentos não são movimentos da escápula. Eles são movimentos da articulação externo-clavicular. O que eu quero dizer com isso? A minha escápula, ela só eleva se a minha clavícula elevar junto. Ela só deprime se a minha clavícula deprimir. Ela só protrai, ou seja, ela só vai para frente se a minha clavícula protrair. Ela só vem para retração, só vem para trás se a minha clavícula retrair. Por quê? O eixo de movimento dos movimentos da escápula não acontecem nas costelas. Não acontece na escápula deslizando pelas costelas. Ela desliza pelas costelas, mas onde realmente o movimento está acontecendo é na articulação externo-clavicular, na articulação formada pelo externo e pela clavícula. Então, para que a minha escápula faça elevação, ó, eu preciso deslizar aqui a clavícula sobre o externo. Para ela fazer depressão, eu preciso deslizar a clavícula sobre o externo. Para ela fazer a protração, que é ir para frente, precisa deslizar no externo. Para fazer retração, precisa deslizar no externo. Então, os movimentos que a gente aprende lá como movimentos escapulares, na verdade, eles são movimentos claviculares. E por que eu acho que é primordial falar isso para vocês? Só para falar que vocês aprenderam errado? Não, essa não é a ideia. A ideia é abrir os olhos de vocês para mais uma variável que possa estar influenciando no movimento. O que eu quero dizer com isso? Se o seu paciente tem um déficit de mobilidade para elevação do ombro,
A gente sabe que para que a elevação aconteça, você tem que ter rotação superior da escápula. Você só tem rotação superior da escápula se a sua clavícula elevar e protrair. Se ela não vir para cima e não ir para frente, a sua escápula não sai do lugar. Então, um paciente que tem déficit de mobilidade do ombro, por exemplo, até o momento que você não não mantinha muita atenção de que a clavícula possa estar influenciando nesse movimento, se ele tiver uma restrição articular aqui, por exemplo, na articulação externa clavicular, você jamais pensaria em mobilizar a clavícula para ganhar a elevação do ombro. E pode ser uma das variáveis que você tenha que realizar no caso de um paciente que você quer ganhar elevação. Então, é importante entender essas coisas básicas, porque isso vai influenciar diretamente no seu resultado com o seu paciente na reabilitação. Então, a elevação da clavícula é responsável pela elevação da escápula, a depressão pela depressão, a protração pela retração. Então, assim, não é à toa que, não é uma mera coincidência que os movimentos da clavícula são os mesmos movimentos da escápula. Porque, na verdade, os movimentos escapulares são movimentos claviculares. Beleza? Existem alguns movimentos que são puros da escápula? Existem, mas a maioria desses movimentos, eles acontecem na escápula porque existe uma articulação que é responsável por fazer essa transmissão de movimento da clavícula para a escápula. E essa articulação é a articulação acrômio-clavicular, formada pelo acrômio e a clavícula. Então, a clavícula, ela serve, como vocês podem ver nesse esqueminha aqui, ó, ela serve como uma base de sustentação no tórax para a escápula. Eu vou só ligar um laser meu aqui na minha aula, aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a clavícula, ela serve como uma base de sustentação aqui, ó, no tórax, né? No caso, no externo. E toda vez que essa base se movimenta, como se fosse uma manopla, por exemplo, eu só consigo movimentar a escápula se essa transição de movimento ela for realizada nessa articulação aqui, ó, chamada de articulação acrômio-clavicular. E não é à toa que qualquer paciente seu que tenha dor no ombro e que tenha realizado uma ressonância magnética ou um raio-x, que você encontre alteração degenerativa nessa articulação aqui, ó, nessa articulação aqui, que é chamada de articulação acrômio-clavicular. Pode pegar qualquer paciente que você tenha na clínica aí, que tenha dor no ombro. Se você pegar uma ressonância, um raio-x, ele vai ter degeneração na articulação acrômio-clavicular. Isso é um problema? Não. Isso é até esperado ao longo da vida dele. Você tem já vários achados na literatura, como por exemplo esse trabalho aqui mostrando, que você pode ter alterações de, por exemplo, osteoartrose acrômio-clavicular, tendinopatia dos músculos do manguito, lesão do labrum, inflamação na bursa, mesmo em indivíduos assintomáticos. Então, em 96% dos pacientes que foram introduzidos nesse trabalho, foram encontradas alterações degenerativas na articulação glenohumeral. Todos os pacientes eram assintomáticos, eles não tinham dor. Então, não se assustem se vocês encontrarem degeneração nessa articulação aqui do seu paciente, que é chamado de articulação acrômio-clavicular. Isso é esperado, principalmente se ele estiver ali próximo dos 50 anos para cima, porque do mesmo jeito que a pele enruga, o cabelo fica branco, a articulação não vai ficar novinha para sempre. E mais importante do que isso, por que isso acontece? Porque ela é uma articulação de transmissão de forças, de transmissão de movimento da clavícula para a própria escápula. Então, como ela é uma articulação de transmissão de forças, você tem muitas forças de cisalhamento agindo sobre ela durante a nossa vida toda, principalmente quem trabalha em atividades mais overhead, acima da linha da cabeça. Então, é esperado que você encontre essas degenerações no seu paciente, principalmente se ele tiver acima de 50 anos. Não significa que ele vai ter dor por conta disso, e mais importante ainda do que isso, não significa que ele tem que operar o ombro por causa disso. O tratamento conservador consegue ajudar e muito esse paciente, tem uma capacidade muito grande de ajudar
nas exigências do nosso paciente. Fechado? Dentro disso, a gente começa a pensar um pouquinho aí na avaliação, tá? E aí, a avaliação, né, a nossa forma de diagnóstico, ela tem mudado muito. Por quê? A gente tem saído um pouco do que a gente chama de diagnóstico patoanatômico, ou seja, ficar preocupado somente com a lesão anatômica e começado a se preocupar mais em entender o indivíduo como um todo, que é o que a gente chama de avaliação cinético-funcional, diagnóstico cinético-funcional, tá? A avaliação cinético-funcional, ela é voltada para entender as lesões anatômicas, como, por exemplo, uma artrose acromioclavicular, uma ruptura dos músculos do manguito, uma inflamação da bursa, né, uma bursite, mas ela também leva em consideração milhões de outras variáveis que possam estar relacionadas aos sintomas dos nossos pacientes, como, por exemplo, comportamento, se ele dorme bem, se ele come bem, o movimento, quais são as exigências do dia a dia dele, qual a atividade que ele realiza mais ali no dia a dia ou não. Tudo isso vai englobar as variáveis dos nossos pacientes. Fechado? E mais importante até do que isso, a gente teve uma mudança aí de pensamento muito grande e isso foi muito importante para a nossa profissão ganhar espaço dentro do tratamento das lesões, principalmente do tratamento das lesões de ombro de forma conservadora. Por muito tempo, dentro desse diagnóstico patoanatômico, a gente tinha um raciocínio exclusivo. O meu paciente tem, por exemplo, uma ruptura do manguito, a dor dele é por conta da ruptura, a dor só vai passar se eu restaurar essa ruptura. Tem que fazer uma sutura lá, uma cirurgia para costurar o tendão. Era assim que a gente pensava. Era basicamente como se a gente fizesse um diagnóstico de câncer, por exemplo. Você tem um teste clínico positivo, por exemplo, para um câncer de pulmão. Você tem um teste clínico positivo, a capacidade pulmonar do paciente, por exemplo, e você tem um exame de imagem positivo. Você vê os nódulos lá, a formação tumoral no pulmão. Basicamente, isso recomenda uma cirurgia. Isso é um diagnóstico puramente patoanatômico, que em lesões graves ele é muito importante. Agora, quando a gente fala de lesões mais comuns, que a gente lida no dia a dia da fisioterapia, e principalmente lesões com características degenerativas, é mais importante que você leve em consideração isso daqui. A maioria dos testes clínicos que nós temos na avaliação, eles não são precisos para definir exatamente de onde vem a dor dos nossos pacientes. Então, sim, aquele monte de teste que você aprendeu na faculdade lá, muitos deles não trazem informações precisas do real problema do seu paciente, ou de realmente de onde a dor do seu paciente vem. E se eu faço um teste de impacto do ombro, por exemplo, eu posso estar comprimindo o tendão do supra, que muitas vezes a gente acha que é por isso que acontece o impacto e a dor, mas você pode estar comprimindo vários nervos, você pode comprimir o tendão do bíceps num lugar, não dá para você afirmar o tecido exato de onde vem a lesão. Diferente quando você fala de outras lesões mais graves, ou lesões traumáticas, por exemplo, uma fratura. O cara tem dor, existe uma chance muito grande que a dor dele realmente venha daquela fratura. Quando a gente fala de lesões degenerativas, que é o que a maioria dos seus pacientes tem na sua clínica, você não consegue definir, fechar um diagnóstico muito preciso dele. E, além disso, os exames de imagem, que era algo que a gente tinha como a melhor coisa do mundo para fazer diagnóstico, eles deixaram de ser o padrão ouro no tratamento das lesões e na avaliação e na identificação dessas lesões há muito tempo. Porque vários trabalhos começam a mostrar alterações em exames de imagem, mesmo em pacientes que não têm dor, que são assintomáticos. Então, se o meu paciente tem dor no ombro, será que realmente a dor dele vem desses tecidos, já que pessoas que não têm dor também têm essas alterações? Então, o nosso modelo de diagnóstico ele começou a cair por terra quando a gente começou a observar que os exames de imagem não são bons para identificar se realmente a lesão tem correlação com o sintoma. Ter a presença de uma lesão, principalmente degenerativa, lá numa ressonância, num raio-x, não significa que o meu paciente vai ter dor por conta daquilo. E
os testes que a gente utiliza na avaliação, eles não são interessantes para fechar um padrão de diagnóstico desse paciente. Então, por muito tempo foram realizadas técnicas de tratamento, principalmente cirurgias, em tecidos que eram assintomáticos. Às vezes o cara tinha alteração no exame de imagem, mas não necessariamente a dor dele vinha dali, e aí se fazia uma cirurgia ou o tratamento era voltado para essa variável e nem sempre a gente estava abordando a variável correta. Então, várias coisas que eu já falei e que possivelmente vocês já falaram para o seu paciente, até mesmo falam hoje, não são verdades absolutas. Você não pode afirmar que o seu paciente está com dor no ombro porque o tendão dele está machucado, está inflamado. Não pode ser que a dor dele não seja por isso, pode ser por outra variável. Não dá para afirmar, por exemplo, que postura causa dor no ombro. Já existem trabalhos mostrando que postura estática não tem relação com dor no ombro. Não dá para você falar que os sintomas do seu paciente está vindo porque os músculos do manguito estão rompidos e isso gera dor. Não dá para você falar que o tendão do seu paciente é muito fraco e está machucado. Uma coisa que muita gente aí de vocês que estão me assistindo agora devem levar como uma verdade absoluta até hoje, desde a faculdade, que o acrômio está raspando no tendão e isso está causando dor, está machucando o paciente. Já existem trabalhos que demonstram que o tipo de acrômio não faz diferença como algo que prediz lesão, que prediz dor em pacientes que têm dor no ombro. Então, assim, se a dor pode vir ou não de um tecido que está lesado, então vocês devem estar perguntando aí, puta, João, então ferrou. Tudo que eu avaliava e achava que era responsável pela dor do meu paciente, você está falando que não é? Então, o que eu tenho que fazer? Né? E aí, um modelo de diagnóstico cinético funcional, ele leva em consideração muitas variáveis e dentro delas, a lesão anatômica também é uma variável importante. Então, a gente não vai deixar de olhar isso, não vai deixar de olhar um exame de imagem do paciente e dar a devida importância para isso. Mas o que eu quero provocar vocês aqui é que não adianta ficar só em cima de exame de imagem e testes clínicos. Você também precisa realizar testes funcionais, avaliar a capacidade de realizar movimento do seu paciente. Então, assim, eu quero deixar uma coisa bem clínica e clara para vocês aqui. Então, esse algoritmo do trabalho da Paula Ludwig, de 2017, é a forma mais simples de eu explicar esse modelo de avaliação para vocês, para depois a gente entrar aí numa ideia de tratamento, tá? Quando o seu paciente se apresenta com uma dor no ombro, na sua frente, e essa dor não é traumática, por exemplo, ele não caiu e bateu o ombro, ele não enroscou o braço no vão da escada na hora que estava caindo na escada, não. A dor dele começou do nada, uma dor atraumática. Você pode ter 3 fontes aí importantes de sintoma do seu paciente. Você pode ter a cervical dele ou alguma outra região, por exemplo, o antebraço, dando uma dor irradiada no ombro, ou a cervical dando uma dor irradiada no ombro. Então, a dor dele pode vir da cervical, alguma patologia na cervical. A dor dele pode realmente vir ali como uma causa mecânica, né? Algo relacionado à sobrecarga do próprio ombro. E a dor dele também pode vir de uma causa não mecânica, um processamento ali da dor deficitário, relacionado a variáveis sociais, culturais, o que a gente chama de modelo biopsicossocial, né? Então, uma má interpretação ali de como o estímulo de dor está influenciando na vida dele. Então, essas são as 3 coisas que você tem que definir logo de cara. Se a dor é do ombro, especificamente, ou se ela é da articulação da cervical ou de outras articulações, ou se ela é através de uma modulação ali mais central. Não necessariamente você vai ter só uma delas, você pode ter as 3 associadas. O seu paciente pode ter uma modulação ali central com relação à dor, uma dor mais mecânica, ou uma dor ali distal em outras articulações. Tudo isso ao mesmo tempo, ou somente uma delas, ou 2 delas combinadas. Mas são 3 fatores que você tem que tentar triar no seu processo de avaliação durante o tratamento das lesões de ombro. Como que eu consigo identificar isso? Através de
questionários funcionais, eu posso avaliar possível influência de fatores biopsicossociais. O que seria isso? Presença do que a gente chama de bandeiras amarelas. Então, o paciente tem medo de movimentar aquele ombro, de realizar atividades, porque ele tem medo de sentir dor. Então, ele para de realizar movimento. Ele tem medo de se movimentar, o que a gente chama de cinesiofobia, né? Medo de realizar movimento. Pacientes que tenham altas demandas de trabalho e não estejam conseguindo lidar muito bem com isso, estão muito estressados, ou que não estão satisfeitos no trabalho, ou estão passando por um trauma muito grande na sua vida, ou que por conta da dor ficaram desempregados. Variáveis sociais e culturais que podem influenciar nos sintomas que ele apresenta. Você já identifica isso logo de cara na sua avaliação. As bandeiras amarelas fazem parte desse grupo aqui. Certo? Além disso, avaliar a influência da cervical nesse processo. Então, pacientes que tenham dor no ombro e que estão associadas a dores irradiadas para a região das costas, região superior do pescoço, região lateral do ombro. Então, dores que vêm do ombro e que também estão presentes próximo do pescoço, eles podem ter a influência aí de uma lesão cervical, por exemplo, uma hérnia cervical associada a essa dor no ombro, alguma compressão neural, não necessariamente por uma hérnia, mas por alguma anomalia anatômica, pode acontecer. E é como que a gente vai triar isso no processo de avaliação? Utilizando o que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? E aí existe um cluster, que é uma série de testes, que quando positivos você fecha a influência da cervical ou uma influência neural na dor do ombro do seu paciente. Esse cluster seria amplitude de movimento de rotação menor do que 60 graus do lado que dói, rotação de cervical, como nessa foto aqui. Teste de Sperling, que é esse teste aqui, ó, positivo. O que seria um teste de Sperling positivo? Nessa posição, você faz a compressão associada à inclinação da cervical do paciente. Se ele referir dor, o teste é positivo. Teste de distração, se ele tiver com dor na cervical, você faz uma distração, ou seja, você faz uma decoaptação das vértebras cervicais. O seu paciente referir alívio dos sintomas, o teste é positivo. E os testes neurodinâmicos, né, dos nervos ulnar, quando você faz lá o teste de mobilização neural, teste do nervo mediano e o teste do nervo radial. Se você encontrar pelo menos 3 desses testes positivos no seu paciente, indica que ele tem uma grande influência da cervical nos seus sintomas. Então, ó, para identificar fatores biopsicossociais, a história, vocês podem utilizar questionários funcionais para avaliar estresse, para avaliar medo de movimento. E para avaliar a influência da cervical, vocês podem utilizar esse cluster que eu mostrei para vocês, associado aí uma história de sintomas na região do pescoço, associado aos sintomas do ombro. E no caso de dores mecânicas do ombro, vocês têm que evitar o uso de testes especiais que são provocativos de dor. Então, por exemplo, teste de impacto de Neer, teste de Job, que você fica com o braço assim, ó, em lata cheia e o fisioterapeuta empurra para baixo e o paciente tem que empurrar para cima, com o objetivo de avaliar a presença de dor. Qualquer teste que queira avaliar dor, vocês têm que lembrar desse slide aqui, ó. Você tá avaliando dor, mas você não sabe o que você está testando. Então, não faz muito sentido você levar esse teste como algo que tenha muito peso na sua avaliação. Como que você pode levar esses testes como algo que tenha peso? Por exemplo, teste de impacto de Neer. Fiz, meu paciente referiu dor. Esse teste me indica que existe algo de errado naquele ombro, porque não é normal doer. Mas eu não posso afirmar o que realmente está causando a dor no ombro do meu paciente. Eu não sei. Eu não consigo afirmar mecanicamente qual é o tecido que está gerando a dor, certo? Mas, através de testes relacionados ao movimento, eu consigo observar características que possam estar limitando as atividades do meu paciente no dia a dia.
Então, ó, isso é legal ficar claro para vocês. O que é mais interessante? Você definir a fonte de dor do seu paciente ou, na avaliação, definir quais eram os movimentos que ele realizava antes e que ele não realiza mais por conta desses sintomas. Então, ao invés de ficar preocupado só com a dor, tentem se preocupar mais com como que esse sintoma está impactando na vida do paciente. Ah, antes eu conseguia lavar roupa e colocar roupa no varal, agora eu tenho que pedir para minha filha fazer, porque o meu ombro dói muito. Ou seja, além de ficar preocupado qual é o tecido que está causando a dor, qual a lesão anatômica em si, que é importante sim eu identificar, mas eu também não posso esquecer, e eu preciso agregar nessa avaliação, entender o movimento que ela está com dificuldade, para que depois eu consiga prepará-la para suportar esse movimento durante o meu tratamento, durante as minhas estratégias de tratamento. E aí dentro disso entra a importância de você avaliar os movimentos da articulação glenomeral, principalmente definindo ali se o seu paciente tem uma diminuição de mobilidade ou uma hipermobilidade, onde indivíduos que têm diminuição de mobilidade vão se beneficiar bem de técnicas de terapia manual, de mobilização. Indivíduos que têm aumento da mobilidade, eles vão se beneficiar aí de técnicas que você tenha maior capacidade de estabilizar essa articulação, principalmente exercícios de fortalecimento. E não só olhar para a articulação glenomeral, para o ombro em si, mas também se preocupar com toda a cadeia do movimento, né? Escápula, tronco, como que esses movimentos estão acontecendo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente. E mais importante do que tudo isso, por que eu bati a tecla tanto aí nos testes especiais? Porque apesar deles não trazerem grandes informações para nós com relação ao diagnóstico de alteração de movimento dos nossos pacientes, eles são muito importantes para traçar prognóstico. Então, eu vou continuar utilizando testes especiais, mas eu preciso saber como interpretá-los. Não é que vocês não podem usar mais os testes especiais, que é horrível. Não, só tem que saber como interpretar. Então, o que seria um prognóstico ruim, né? Um paciente que tem chance de evoluir aí num tratamento que dure mais do que 6 meses. O paciente tem dor há mais do que 3 meses, a tendência é que a dor dele já seja uma dor crônica. Então, possivelmente ele vai precisar de um tempo maior para ser tratado. Ele apresenta, além da dor no ombro, associação à dor cervical. E ele tem aí associação à dor cervical e da dor no ombro, fatores psicológicos associados. Então, eu preciso triar tudo isso para definir prognóstico. Por que é importante eu definir um prognóstico do meu paciente? Assim, um tempo com que eu espero que ele melhore ou que o tratamento seja efetivo. Primeiro, para você não frustrar o seu paciente, ele achar que ele vai ficar bom em uma semana e chegar em uma semana ele não está bom. Ele precisa saber o tempo que aquilo vai durar. E segundo, para você fazer com que ele participe ativamente desse processo. A partir do momento que ele entende o tempo que esse processo vai durar, você sabe que ele vai entender e vai participar ativamente ali dos processos que vão estar acontecendo durante esse processo de reabilitação. Então, traçar prognóstico é muito importante, sendo que um paciente que tem um prognóstico pior, ele apresenta essas características aí que eu citei para vocês. O tratamento dele tem que ser de, no mínimo, 6 meses. Não dá para ser um tratamento muito curto, não. Você não vai conseguir resolver o problema dele do dia para a noite de uma forma muito rápida. E dentro para traçar prognóstico, testes que avaliam capacidade muscular são mais interessantes do que testes provocativos de dor. Então, sim, na minha prática, eu dou quase nenhuma importância para testes provocativos de dor, eu praticamente não os utilizo, mas eu utilizo bastante testes provocativos de dor. Provocativos de dor não, desculpa. Testes para avaliar capacidade muscular, integridade muscular, principalmente. Esses testes aí, ó, sinal de lag, é um teste importante, porque se o seu paciente deixar o braço dele cair nessa posição aqui, ó, significa que os rotadores externos dele ou estão muito fracos ou não tem capacidade de gerar essa estabilidade. Nesse outro teste aqui, ó, chamado de teste de queda do braço, a mesma coisa. Normalmente o supraespinal ou está muito fraco ou tem a possibilidade de estar rompido.
nesse outro teste aqui, chamado de lift-off, ou teste de Gerber, em que é positivo quando o paciente não consegue tirar o braço das costas, também existe uma possibilidade muito grande dele ter uma ruptura dos rotadores internos ou uma fraqueza muito grande. Então, são testes muito interessantes de você utilizar para identificar a capacidade do seu paciente. Isso tem relação direta com o prognóstico. Pacientes que tenham um dos músculos do manguito rompidos, eles já têm menos chance de evoluir bem no tratamento conservador para lesões de manguito e eles tendem a ter um período maior de reabilitação. Então, você precisa deixar isso claro para ele. A gente chama isso de educação do paciente. Ele precisa entender o problema que ele tem e como que você vai traçar ali, qual o plano que você vai traçar para tratar desse paciente. Então, testes especiais são legais, mas como eu disse para vocês, se preocupem muito mais com esses testes para traçar prognóstico, não para achar pontos de dor, porque eles não são bons para isso. E quando a gente fala de dificuldades funcionais, dificuldades de movimento, aí entra a avaliação funcional. Você avaliar a capacidade que o seu paciente tem de levantar um peso, quantas vezes ele consegue levantar esse peso, se os sintomas dele, se a dor dele aparece logo no início em que ele está levantando o peso, ou um tempo depois. Isso pode indicar uma dor mais aguda ou um sintoma mais relacionado à incapacidade muscular, se ele demora para aparecer. Por exemplo, se demora muito para aparecer, pode ter relação com uma fraqueza muscular, e aí quando chega no final ali das repetições, o paciente fadiga e começa a sentir incômodo, queimação, fraqueza, etc. Agora, se ele sente dor logo na primeira vez que ele levanta, parece não ter muita relação com incapacidade muscular e talvez com algo mais articular, realmente, algo mais mecânico. Além disso, avaliar o gesto que ele realiza é primordial, tanto para identificar padrões de movimento, como por exemplo o que a gente chama de discinese escapular, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui para frente, ou até mesmo para você entender como que é a exigência desse paciente dentro da atividade dele, né? E aí a gente fala bastante sobre a influência da cadeia cinética nessas atividades. Eu, inclusive, estava fazendo uma live no meu Instagram agora sobre a influência da cadeia cinética nas lesões de ombro. Então, a gente tem que sair um pouco daquela avaliação muito paradona lá da fisioterapia, voltada só para identificar sintomas e fontes de dor ali, e começar a associar a essa avaliação, não deixar de fazê-la, mas associar essa avaliação a uma avaliação mais funcional, entender mais sobre o movimento, isso é primordial. Utilizando questionários de função, testes funcionais e testes prognósticos. Testes para avaliar prognóstico, como eu mostrei para vocês, não testes provocativos de dor. Isso é mais interessante. Fechado? Então, a avaliação ela tem que passar por esse processo aí. E a partir do momento que você encontrou algum déficit de mobilidade, de estabilidade, de movimento, algum fator psicológico associado a todas as variáveis que eu citei, você precisa transferir isso para o seu tratamento. O que você vai fazer com essa informação, né? Então, quando o meu paciente tem uma lesão, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou abordar esses achados aí que eu encontrei na avaliação? Isso você tem que ter claro. A primeira coisa que eu quero que fique muito claro na cabeça de vocês: começou a avaliar o paciente, suspeitou de uma bandeira vermelha, de uma lesão grave, um tumor, uma infecção, uma fratura, uma luxação, uma lesão muscular recente, uma ruptura tendínea recente, uma patologia que não seja do próprio ombro, mas seja, por exemplo, a possibilidade de estar ocorrendo um infarto, que seria uma patologia no coração, que pode dar dor irradiada no ombro. Qualquer uma dessas lesões que você suspeite mais grave, a última coisa que você tem que fazer por esse paciente é tratar ele. Você tem que referenciar ele para um especialista que tem a capacidade de identificar essa lesão aí que você quer que seja investigada, tá? Então, isso é importante na avaliação, porque para você não tratar lesões graves como lesões simples. Então, saber identificar ali o que seria um possível câncer ou que seria uma possível fratura, é importante que você esteja treinado para isso,
porque o fisioterapeuta está cada dia mais se tornando um profissional de primeiro contato. Então, os pacientes tendem a chegar antes em você do que em um médico. Então, se a gente não aprender a triar essas lesões graves, a gente vai começar a tratar paciente com lesões muito graves, achando que é algo bem simples, como, por exemplo, simplesmente uma dor no ombro. Então, isso é o ponto primordial antes da gente entrar em tratamento, beleza? E aí, seguir todo esse caminho que eu mostrei para vocês é uma forma interessante você guiar aí um raciocínio dentro da sua avaliação com o seu paciente na clínica. Mais importante do que isso, né? Então, vocês devem estar doidinho para ver o que o João faz no tratamento dele, né? Com os pacientes dele. Como que eu evoluo aí com os meus pacientes. Então, bebe uma aguinha aí, se ajeita na cadeira, que agora a gente vai falar sobre tratamento. E aí eu defini falar sobre tratamento de lesões de sobrecarga, porque são realmente as lesões mais comuns do meu dia a dia. Não é muito comum no meu dia a dia que eu atenda pós-operatórios de ombro, eu atendo alguns, mas não é a maior parte dos meus pacientes. Possivelmente não seja a maior parte dos pacientes de vocês. Então, como a gente tem pouco tempo aqui, eu trouxe alguns dados aí do meu ambulatório de fisioterapia esportiva da Faculdade de Medicina da ABC, que é um dos locais onde eu atendo pacientes com lesões de ombro. Vocês podem ver que existe uma incidência muito grande de lesões por sobrecarga e menor incidência de lesões pós-operatórias. Então, eu decidi falar da lesão mais famosa do ombro, já que a gente tem pouco tempo aqui, que é a síndrome do impacto do ombro, né? Então, para quem não conhece, a síndrome do impacto do ombro é definida como uma dor no ombro associada à compressão de qualquer uma das estruturas que esteja abaixo do arco córaco, processo coracoide, acromial, arco córaco-acromial, qualquer uma das estruturas que estão aqui abaixo, quando comprimidas e o nosso paciente tem dor no ombro, podem estar associados ao que a gente chama de síndrome do impacto do ombro, aos sintomas de dor no ombro do nosso paciente. E aí eu vou discutir um pouco com vocês com relação a isso. A primeira coisa é que o tratamento conservador ganhou muita força para síndrome de impacto do ombro. Hoje, já não se faz mais a cirurgia de acromioplastia, que é você fazer uma limpeza ali abaixo do acrômio, simplesmente. Os médicos só utilizam essa técnica quando eles vão realizar o reparo dos músculos do manguito, e aí eles utilizam ali a raspagem abaixo do acrômio, é o que a gente chama de acromioplastia. É um crime hoje um médico indicar a acromioplastia para um paciente que tem dor no ombro, porque já se sabe que a dor no ombro dos nossos pacientes não tem relação direta com com esse tipo de acrômio, por exemplo, acrômio curvo, plano ou ganchoso. E o tratamento conservador tem evoluído bastante, tem se mostrado tão eficiente quanto no tratamento cirúrgico. Então, a maioria desses pacientes vão chegar na clínica para vocês atenderem de forma conservadora, tá bom? E aí, como eu disse, vocês têm que, lógico, levar em consideração o diagnóstico patoanatômico, processo inflamatório no exame de imagem, entender e encontrar zonas de sobrecarga aí durante esse processo, mas vocês não podem parar por aqui. É importante vocês associarem os achados anatômicos da lesão com a forma com que o paciente se movimenta e quais são os impactos que essa lesão tem nos movimentos ou nas funções do dia a dia desse paciente. Isso é primordial de ficar fixo na sua cabeça, tá? E aí a primeira coisa muito legal que eu queria mostrar para vocês aqui hoje é que a síndrome do impacto do ombro como algo ruim, como algo patológico, ela tende a cair por terra. Porque já existem alguns trabalhos que têm demonstrado que o nosso paciente, na maioria dos casos, não sinta dor no ombro por conta do impacto em si. Então, como eu disse para vocês, síndrome do impacto do ombro, primeira coisa, é um diagnóstico médico, não é um diagnóstico cinético funcional. Um diagnóstico cinético funcional, ou seja, voltado para a fisioterapia, seria dor anterior no ombro, dor posterior no ombro. Por que síndrome de impacto é um diagnóstico médico? Porque ela assume
que a dor no ombro do nosso paciente vem única e exclusivamente porque está tendo raspagem das estruturas que estão abaixo do acrômio. E eu já mostrei para vocês que a dor nem sempre está relacionada a somente isso. Então, o diagnóstico cinético funcional, ele não vai conseguir definir a dor no ombro do nosso paciente como síndrome de impacto. Então, a tendência é que a literatura, quando a gente fala de reabilitação, ela comece a abominar essa nomenclatura de síndrome de impacto do ombro e ela comece a adotar a nomenclatura de dor anterior no ombro, dor posterior no ombro, ou uma nomenclatura que vem com muita força aí na literatura, é o que a gente chama de dor no ombro relacionada à lesão do manguito rotador. A tendência é que essa nomenclatura ela substitua a síndrome do impacto do ombro, já que a maioria dos sintomas desses nossos pacientes tem relação com os músculos do manguito, as estruturas que estão agindo no ombro e não necessariamente com o impacto em si, a raspagem do tendão sobre o osso em si, certo? De onde eu tirei essa ideia? Esse trabalho aqui, ó, em 2017, a Ludwig mostrou o seguinte, ela fez uma avaliação através de análise do movimento e exames de imagem. Ela definiu onde era exatamente a inserção do tendão do supraespinal no tubérculo maior do húmero. E através dessa definição, ela começou a observar em amplitudes maiores, ó, de 0 até 150 graus de elevação do ombro, qual era a distância do tendão do supraespinal para o acrômio. O que seria isso? Quanto mais próximo aqui do zero, mais próximo o tendão do supra está do acrômio, ou seja, mais impacto está acontecendo. Quanto mais longe essas linhas estiverem, mais alto o ombro do paciente está. Então, o que a Ludwig mostrou nesse trabalho aí? Olha que interessante. Que o impacto no ombro, ou seja, o momento em que o acrômio está raspando ou chegando mais próximo do tendão, dos tendões do ombro, ele acontece aqui, ó, mais próximo de 0 graus do que mais próximo de 150 graus. Então, o meu paciente, ele tem mais impacto no ombro dele, ou seja, o acrômio está chegando mais próximo do tendão dos músculos que estão ali abaixo, de 0 até 60 graus de elevação, ou seja, no comecinho da elevação do braço aqui, ó, do que nas amplitudes maiores. Nas amplitudes maiores, esse tendão já veio para dentro do ombro e ele está mais longe do acrômio. Então, isso faz com que a gente comece a pensar, será que realmente os sintomas de dor no ombro do meu paciente têm relação com o impacto? Se o momento que está acontecendo mais impacto é o momento onde ele sente menos dor, porque ó, todo mundo que já atendeu um paciente com dor no ombro ali vai me falar a mesma coisa. A dor do seu paciente não acontecia aqui. Possivelmente ela acontecia daqui para cima, ó, nesse arco aqui de movimento, certo? Por que será que a dor de um paciente que tem dor no ombro ela acontece mais nessas amplitudes maiores, sendo que o impacto ele acontece mais em amplitudes menores? Que loucura é essa? Da onde tirou isso? Então, é muito importante que vocês definam e comecem a pensar o porquê que a dor não aparece em amplitudes menores, sendo que o impacto acontece em amplitudes menores. E aí eu faço sempre uma reflexão nos meus cursos aí. Por que ninguém vai no mercado e sai com a sacola aqui, ó? Todo mundo sai com a sacola ao longo do corpo. Porque é muito mais fácil você carregar um peso em amplitudes menores do que em amplitudes maiores. Então, a gente tem pensado mais nas lesões do ombro, nas lesões de manguito, muito menos com um atrito que atua sobre essas estruturas, e sim com a exigência que esteja atuando sobre esses músculos e isso possa estar causando sintomas e lesão. Então, assim, se o impacto acontece em amplitudes menores, por que meu paciente sente dor em amplitudes maiores, onde eu tenho menos impacto, como a Ludwig mostrou? Porque possivelmente os sintomas dele não têm relação com o impacto. O impacto, às vezes, tem a chance até de ser fisiológico. Em amplitudes menores, ele até aconteça. E a dor do meu paciente tende a aparecer em amplitudes maiores, possivelmente,
porque em amplitudes maiores eu tenho maior exigência sobre os músculos do manguito e os músculos que atuam no ombro. E aí, com maiores exigências, eu posso ter maior sobrecarga nesses músculos. Se o meu paciente não estiver preparado para suportar essas sobrecargas, eu posso ter adaptações ali que não são interessantes comparadas com adaptações mais interessantes quando ele se adapta bem a essa carga. Então, aquele processo inflamatório que a gente encontra na bursa, nos tendões, ele pode ter mais relação com uma carga que é desempenhada de forma desenfreada no ombro do meu paciente, ele não está preparado para isso, do que ter relação mais com o atrito que está agindo ali, com a sobrecarga que está agindo sobre essa articulação. Beleza? E aí vocês devem estar pensando numa outra coisa. Beleza, o impacto parece não influenciar tanto, mas e se o meu paciente tiver uma discinese escapular? Então, para quem não sabe o que é discinese escapular seria isso daqui, ó. Um paciente que para o movimento de flexão ou elevação do ombro apresentar uma alteração do padrão de rotação para cima da escápula, como vocês podem ver aqui, ó, nessa moça, ele inicialmente, nas primeiras teorias, poderia ter aumento do impacto. Porque quando a escápula ela não fica muito bem estabilizada no gradil costal, como vocês estão vendo aqui, ó, existe uma tendência de que ela faça o seguinte, olhando ela de lado, com que ela vá mais para o lado e um pouco mais para frente. Então a cabeça do número aqui, ó, se ela deveria estar aqui, essa região está mais livre de espaço. Quando ela vai mais para frente e para o lado, a tendência é que você tenha maior impactação ali entre a cabeça do húmero e a escápula, né? E eu já mostrei para vocês que a escápula ela é como um volante. Quando a gente faz elevação do ombro, ela faz isso aqui, ó. Ela roda para cima, igual um volante. Ó, presta atenção nesse atleta aqui, ó. Ó como a escápula dele roda para cima. Desculpa, apertei o botão sem querer. Então, foram criadas algumas teorias de que quando o indivíduo apresentasse alterações de movimento como essa, isso poderia estar causando mais impacto, automaticamente isso poderia estar causando mais dor no ombro dele. Esse é o fato. E ao longo do tempo, a literatura foi demonstrando que a discinese escapular é um fator de risco para lesões em atletas, principalmente. Então, atletas que apresentam discinese, eles têm mais chance de desempenhar lesão no ombro do que indivíduos que não apresentam. Então, é algo que a gente começou a evoluir, a avaliar muito, algo que ficou muito claro para a gente durante as avaliações e algo que ficou muito assim, se você não trabalhar, está acontecendo mais impactação no ombro, etc. E aí, no ano passado, a Ludwig publicou outro trabalho bem parecido com aquele anterior que eu mostrei para vocês, de que pessoas que tinham diminuição da rotação para cima da escápula, ou seja, apresentavam alteração no movimento da escápula, o que a gente chama de discinese escapular, eles não apresentavam diminuição do espaço articular de forma significante. E que o espaço está mais diminuído entre 50 e 70 graus. Então, de novo, por que o meu paciente sente mais dor a 90 graus, 120 graus, 60 graus, se o impacto acontece mais em amplitudes menores, mais uma vez? Isso faz a gente pensar de que possivelmente o impacto do ombro nem exista e foi algo que a gente criou aí para justificar alguns sintomas no ombro dos nossos pacientes. Eu não posso afirmar isso para vocês, de que é algo que já caiu por terra, mas eu tenho uma convicção muito grande de que daqui a uns 5, 10 anos, vocês vão ouvir alguns pesquisadores falando que a síndrome do impacto do ombro realmente é algo fisiológico. E que os sintomas que o nosso paciente apresenta de dor no ombro, eles têm muito mais relação com as forças de distração, as sobrecargas que são impostas nos tecidos dessa articulação, do que do próprio atrito em si, do próprio acrômio sobre os músculos que atuam nessa articulação. Então, assim, para fazer um resuminho para vocês, a verdadeira angulação onde acontece impacto é ali em torno de 0 a 90 graus. Por que meu paciente sente dor a 90 graus? Porque existe maior demanda nos músculos do ombro nessa amplitude.
Se eu quero trabalhar numa amplitude em que tem menos impacto e que eu tenho menos demanda sobre os músculos, talvez no início do tratamento do meu paciente, eu posso trabalhar em amplitudes menores, evitar amplitudes maiores. Mas eu não evito amplitudes maiores porque está acontecendo impacto e eu quero fugir disso. Eu jamais proíbo o meu paciente fazer exercícios em amplitudes maiores. Até porque ele precisa fazer isso no dia a dia dele, né? Em atividades do dia a dia dele. Eu até preciso prepará-lo para isso. Então, eu começo em amplitudes menores porque tem menor demanda no ombro, mas eu chego a evoluir para amplitudes maiores, porque eu preciso prepará-lo para essas sobrecargas que eu imagino ser mais importante nas lesões do que o próprio atrito que esteja ocorrendo entre o supraespinal e o acrômio, né? O osso, o arco coracoacromial que esteja causando essa compressão, essa síndrome. Beleza, pessoal? E já que a gente está falando de capacidade muscular, quais são os grupos musculares mais lesionados ou mais exigidos nesses casos, né? Manguito rotador e bíceps, principalmente. Por quê? Porque são os grupos musculares mais importantes por gerarem estabilidade na cabeça. Como eles têm um vetor de compressão da cabeça do húmero na glenoide, eles trabalham bastante por manter estabilidade, ao mesmo tempo que eles estão trabalhando nos movimentos de elevação do ombro. Então, todos os músculos do manguito, o deltoide e a cabeça longa do bíceps, que vocês estão vendo cortada aqui, ó, são os grupos musculares mais importantes e normalmente os grupos musculares mais lesionados quando o nosso paciente tem dor no ombro, mais exigidos. Então, o tratamento vai ter o foco único e exclusivamente de preparar esses músculos para suportar as sobrecargas no ombro, principalmente em amplitudes maiores. E evitar o trabalho de amplitudes maiores, talvez no início, mas não por conta do impacto, e sim por conta da demanda que esteja agindo sobre esses músculos. Então, ó, se o meu paciente apresenta um déficit de movimento da escápula, exercícios ali de fortalecimento da escápula são interessantes, tanto para retração pura, quanto para retração mais associado ali ao trabalho de trapézio médio, romboides, quanto para um trabalho de trapézio inferior, assim como um trabalho de serrátil anterior. Esses exercícios são exercícios que eu gosto bastante para entregar algumas coisas aí da prática para vocês. Mas nada disso faria sentido se você não trabalhar toda essa transferência de carga no corpo, né? Então, associar exercícios de fortalecimento, de rotação de ombro, com exercícios de fortalecimento da escápula é muito legal. E saiu um ensaio clínico esse mês mostrando que se você juntar as escápulas e fazer o exercício do ombro, não tem ganhos adicionais do que você fazer o exercício mais solto. Então, eu acho mais interessante fazer o exercício mais solto, como ele está fazendo aí, ó. Ele junta as escápulas e solta, junta as escápulas e solta. Por que é importante trabalhar os músculos da escápula se o seu paciente apresenta discinese, né, alteração do movimento da escápula? Porque esses músculos são primordiais nas transferências de força do membro superior. Então, é importante trabalhar os músculos da escápula, se você observar a diminuição de capacidade muscular ali, assim como é primordial você trabalhar os músculos do manguito, exercícios de elevação do ombro para trabalhar deltoide, bíceps e, principalmente, começar a exigir do seu paciente de atividades um pouco mais difíceis e com maior sobrecarga à medida que os sintomas dele começarem a melhorar. Tanto exercícios de empurrar quanto exercícios de puxar são importantes, além de exercícios de elevação, porque são atividades funcionais do dia a dia do seu paciente. E como eu disse para vocês, a gente tem que parar de se preocupar com os sintomas e se preocupar mais com a capacidade que os nossos pacientes têm de realizar as atividades do dia a dia dele, para que ele consiga voltar a colocar roupa no varal, a realizar um trabalho dele ali de uma forma mais efetiva, ou que seja realizar um esporte com maiores sobrecargas. Só que você não vai conseguir tratar um cara que pega tudo isso daí de peso do dia para a noite. Você vai ter que expor ele aos exercícios de uma forma gradual. Você só vai saber fazer isso, cara,
quando você entender de movimento. Quando você entender de movimento, você consegue expor um cara desse a sobrecarga, a exercícios, de uma forma mais segura, para que ele vá evoluindo de uma forma gradual. Fechado? Tudo isso que eu mostrei para vocês, eu abordo bastante no meu curso online, que é a Fórmula de Tratamento do Ombro, com mais de 14 módulos. Então, o que eu dei para vocês aqui tem um módulo só de anatomia, um só de biomecânica, um só de avaliação e um só de tratamento de várias lesões. Capsulite adesiva, síndrome de impacto, lesão de manguito, pós-operatórios, ombro do atleta, tudo isso. Mais de 14 módulos. Se você quiser também fazer parte desse curso, que eu vou fazer o lançamento daqui a uma semana, e fazer parte da Semana da Prática do Ombro, que vai acontecer na semana que vem, você clica no link que está na minha bio do Instagram. O meu Instagram está aí. Na bio do meu Instagram tem um link. Nesse link você vai ser direcionado para um grupo meu do WhatsApp. Nesse grupo, eu estou disponibilizando algumas aulas extras e vai ser por lá que eu vou disponibilizar o link das 3 aulas ao vivo que eu vou fazer na semana que vem. Aulas práticas, não vão ser aulas teóricas como foi hoje, aulas práticas das principais técnicas de mobilidade, exercício de fortalecimento e técnicas de alívio da dor que eu utilizo com os meus pacientes no meu dia a dia. Então, se você quiser participar, vai ser um prazer ter você por lá. Tem vários que estão aqui na aula que eu sei que já estão lá, que eu vi aí as carinhas, Rodrigão, etc. Então, se você quiser fazer parte disso, clica no link da minha bio lá e você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp e eu vou disponibilizar por lá os links dessas aulas ao vivo. Fechado? No mais, pessoal, se tiverem alguma dúvida, estou disponível aqui para discutir com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois que assistirem a aula de novo e quiserem tirar comigo, pode mandar mensagem no meu Instagram, qualquer uma das minhas redes sociais aí que vocês estão vendo, ou até mesmo me mandar um e-mail pedindo algum dos artigos que eu citei, alguma informação que eu falei, tá bom? Mas eu fico disponível para vocês aí para tirar dúvida. Fechado? Quem quiser fazer perguntas no bate-papo aí, ou abrir o microfone e falar, fiquem à vontade, o professor está aí para responder. É importante esse momento para tirar essas dúvidas, porque aí você assimila melhor o conteúdo e às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega também, né? Fiquem à vontade aí, se quiserem fazer. Aproveitar, professor, para agradecer a você aí pela sua disponibilidade, você aceitou de pronto, eu sei que você está muito ocupado, inclusive aí para o lançamento aí da forma do tratamento do ombro, que você estava fazendo uma aula antes de entrar, dizendo, olha, eu vou finalizar 7h50, vou só tomar água para a gente começar. Então, eu aproveito aqui para agradecer e aproveito para fazer 2 convites, né, a participarem de alguns eventos que a gente está na coordenação aí do próximo ano. Um é o Consufísio, que é o Congresso Sul-Americano de Fisioterapia Manual, Postural e Funcional. Será em maio, na cidade de Fortaleza. E também o CONIFI, que é o Congresso Internacional de Coluna Vertebral, que já está na 5ª edição, que será em Recife, no início de março. Esses 2 eventos eram agora para o ano de 2020, né? Mas a pandemia não nos deixou fazer os eventos, né? Então, deixo aí o convite a todos que queiram participar. Dos 2 eventos, um é consufisio.com.br, tem a programação, palestrantes, e conifique.com.br. Fiquem à vontade. Perguntas, pessoal? Ninguém? Está todo mundo com fome, acho que estão querendo jantar já. Ou... acho que sim, né? E é porque nem custou tanto essa aula, né? 9h20, 1h20. Foi bem legal. Se quiserem ficar disponibilidade aí do professor, o Rodrigo aí, uma excelente aula, obrigado. Desirê, também obrigado, professor. Luiz Fernando, obrigado. Então é isso, pessoal. Coloquei alguns links aí. Luiz Fernando, excelente mesmo. Igual ao anterior também. Estava na anterior.
Maiara Gouveia, top, aula muito boa, completa, muito boa, ver o foco da funcionalidade do paciente no aspecto também biopsicossocial, né? Então aí, pessoal aí elogiando sua aula. Muito obrigado. Finalizando.